louvar ao Senhor. Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é sábado, né? Então, meu nome é Mário Henrique. E eu sou a Regiane Santos, estamos aqui mais uma noite para falar do grande amor de Deus. É isso aí, pessoal, não esquentem porque realmente hoje a dorzinha tá meio ruim, que negócio tá meio estranho o tempo, né? Tá. Mas enfim, mas estamos aqui com a força de Deus, com a graça de Deus, estamos aqui para falarmos a respeito desse grande amor de Deus, dessa coisa maravilhosa que é a convivência com isso tudo, né? Ninguém até ia perguntar, a mulher sábia edifica o lar. Bom, não é? E eu quero puxar um tema muito polêmico, pessoal, mas assim, polêmico até o 7, né? Porque eu diria que temos assim, em todos, né? Todos aqueles que vão buscar a Cristo, que vão buscar a Deus, né? Algumas pessoas se aprofundam realmente na palavra, né? Se aprofundam, e muito, não é pouco, se aprofundam muito na palavra, têm um conhecimento real da palavra, vão buscar esse conhecimento assim, diariamente, né? E cada vez mais. E alguns com o seu chamado, né? Com os seus chamados, né? Para buscar, para pastorear, para buscar, né, realmente pessoas, para buscar realmente almas, né, que venham realmente servir a Deus, né, servir a Cristo, independente da sua formação, né? Porque eu digo que a grande diferença entre as pessoas é o coração, eu sempre digo isso. A grande diferença não é o conhecimento, é o coração. Porque as pessoas confundem conhecimento com amor a Cristo, realmente. Intelectualidade, se ela realmente valesse a pena, valesse dentro da cristiandade, dentro do cristianismo, dentro do que é ser um cristão, seria tranquilo. Muita gente, hoje nós temos formações de pastores, aí nós temos aí milhares de pastores, não é um nem dois, são milhares de pastores. Que 99, já vou dizer 99, não vou nem frisar 90, já vou falar 99, pastoreiam porque foram aprender, foram fazer cursos teológicos, né? Teológicos, né? E realmente conhecem a palavra, conhecem a Bíblia, de trás para frente, muitos conhecem de trás para frente, se for perguntar a respeito, né? Um conhecimento assim magnânimo. Mas, no fundo, esquecem de um porém. Ficam disputando quem sabe mais ou quem sabe menos, quem gosta mais, quem gosta menos, pelo fator conhecimento, e não pelo fator coração, amor, respeito àquilo que eles mesmos se propuseram a fazer, se propuseram a estudar, a pregar. Então, quando vira disputa, quando vira conhecimento bíblico e disputa, somente isso, só disputa, não mais do que isso, só conhecimento bíblico e disputa, e não realmente o que realmente prega a Bíblia, o que realmente prega Cristo, que é amor no coração, que é humildade de alma, humildade de espírito, né? Onde dividem-se clãs por conta de disputas, né? E que de repente não deveria de existir, não deveria de haver. Por quê?
porque servimos o mesmo Deus, aquele que nos protege, aquele que nos edifica, aquele que nos fortalece, não é? E a família, em primeiro lugar sempre, sem divisões, não é? Então, e sem disputas, que é o mais importante, honrando sempre o marido honrando a sua mulher e a sua mulher honrando o seu marido, não é? Eu acho que esse é o mais importante, é o principal, é o princípio da própria pregação. Se não houver isso, não existe nada. É tudo história, é tudo ego e soberba. Esse é o perigo. E eu falo sempre isso, que na verdade o ego e a soberba, eles ultrapassam todos os limites. E aí eu digo para vocês, quem é o ímpio? Quem são os ímpios? Aquele que está no bar, tomando, bebendo, pedindo pelo amor de Deus para que ele saia daquela vida de sofrimento, com o coração. Aquele que está numa mesa de jogo, pedindo pelo amor de Deus para que Deus tire ele dali. Aquele que está na biqueira pegando uma droga, pegou algo de dentro de casa para vender, pedindo pelo amor de Deus para sair dali. Esse é o ímpio. Não, não é. O ímpio é aquele que conhece a Bíblia de trás para frente, sabe tudo da Bíblia, mas não consegue entender a própria soberba, não consegue viver sem ego. Esse é o ímpio que um dia vai prestar conta lá em cima. Esse é ímpio. Então, deixo aqui uma pergunta e depois vou deixar ela falar, fazer um comentário a respeito. Somos filhos do mesmo Deus. E esse Deus que sabe tudo, sabe do coração de cada um. Não sou eu e nem outro qualquer. Posso ser novo dentro do Evangelho, mas a minha compreensão hoje talvez seja muito grande nesse aspecto, nesse sentido. E muita gente que tem anos e anos, vivência e muita vivência dentro do próprio Evangelho, não conseguiu até hoje se perceber da tua própria soberba, do seu próprio ego, das suas próprias falhas, em julgar as pessoas, em ser aquilo que Deus não quer. Pense nisso. Por favor. Quando o Mário falou, né, no começo da live, né, a mulher sábia edifica o lar, né, ele perguntou para mim, né, a mulher sábia edifica o lar. Quando a gente fala de sabedoria e temos a consciência que inteligência é do homem, né, ele busca o conhecimento, ele estuda muito para adquirir essa inteligência, mas a sabedoria é algo que vem do alto, algo que vem de Deus. Por quê? Através da sabedoria de Deus e do nosso conhecimento, transforma isso em vida, em atitudes que alcançam vidas, né? Então, por exemplo, eu vou falar até de um filme que eu assisti hoje, médicos que têm todo o conhecimento, que têm toda a inteligência. No filme, eu até vou deixar esse filme aqui para que vocês assistam, A Fé para o Impossível, acho que é esse o nome do filme, mostrava uma médica, ou melhor, um pastor que levou a sua esposa para o hospital porque ele achava que aquele hospital era o melhor hospital. Chegando lá, realmente tinham os melhores médicos que tinham todo o conhecimento, mas em algum momento o médico falou assim que ele não conseguia entender como que aquela moça estava reagindo tão rápido a um acidente tão grave que ela teve no crânio, que foi preciso tirar aquela caixa, né, capa craniana para poder o cérebro respirar e desenvolver durante aquele tratamento, e ela não conseguia entender, com todo o conhecimento, com toda a inteligência que ela tinha, ela não conseguia. E aí o pastor falou, é através da oração de milhares de pessoas que eu pedi, né? Ele fez uma live, né? Pedindo a oração para que todos orassem para a recuperação dela. E a cada passo, primeiro para baixar a febre, depois para que recuperasse. Então, a cada passo ele pediu oração e mostrou que é uma história real,
as pessoas de vários países orando e intercedendo por ela. Então, através da força da oração, mostrou para aquela médica que era tão inteligente, que era, né, ela poderia até ser soberba pelo fato dela falar, que ela muitas vezes falava assim, olha, essa melhora não significa que ela vai sobreviver, pelo conhecimento que eu tenho, pela prática que eu tenho aqui, eu já vi melhoras de repente e daqui a pouco pioras. E ela falou assim, e um dos médicos falou assim, ela tem 1% de chance de sobreviver. Ele falou, que bom que tem 1%, porque é disso que eu preciso, só desse 1%. Então, às vezes, a sabedoria está em você crer que quando não tem mais o que fazer, o impossível está com Deus, né? Então, quando isso acontece, a pessoa fica humilde diante de tanto conhecimento que ela tem. Ela pode ter todo o conhecimento, toda a inteligência, mas a sabedoria que vem do alto é o que faz transformar algo para que você possa falar para alguém com amor, né? Então, o Mário falou muito de amor. Então, às vezes, a soberba do conhecimento e tudo mais, de você achar que você está certo e que os outros estão errados, né? Por conta do seu conhecimento, muitas vezes faz você não enxergar aquilo que vem do alto. Então, quando você pedir para Deus sabedoria, saiba que Ele vai além do seu conhecimento, além da sua inteligência. Então, é isso. Por isso que a gente sempre pede para Deus, né? Senhor, me dá sabedoria, porque é além daquilo que eu possuo, né? Porque não adianta você estudar, como o Mário falou, né? Pastores que conhecem a palavra de trás para frente, se essa sabedoria não te preencher, né? Então você só vai ter o conhecimento, e o conhecimento vazio. Então você precisa de sabedoria para saber administrar todo esse seu conhecimento e toda essa sua inteligência. Então, falando lá do comecinho, quando ele disse a mulher sabe dificular, é isso. A mulher, muitas pessoas falam, né? A mulher, ela consegue tudo se ela souber falar, se ela souber ter essa sabedoria que vem de Deus e transforma tudo isso que ela sabe, esses conceitos, essa rapidez, essas coisas para resolver as coisas, não adianta nada se ela só souber isso. Se ela tiver a sabedoria de Deus, ela vai saber administrar isso melhor. E nesse mesmo caminho, quando nós temos, por exemplo, esse chamado, esse dom, esse chamado, né? De que você possa trazer, ganhar almas, né? Para Cristo, para ganhar. Isso não quer dizer, como eu digo, que você tenha necessariamente um grande conhecimento bíblico ou coisa parecida. E você precisa ter o coração bom e manso. Dentro da sabedoria, como ela diz que a mulher edifica um lar, a própria mulher também tem que ter essa sabedoria, né? E como o homem, lógico, tendo respeito por ela e ela por ele, de cada um dentro da sua condição, né? E quando não existe uma separação, quando não existe uma divisão dentro dessa situação. Então, vai aí uma palavra que eu digo, Deus, quando o Senhor abre o coração das pessoas, o Senhor abre por inteiro, não abre pela metade. As pessoas depois que acabam deixando pela metade ou menos da metade, porque pelo ego, pela soberba, pela forma de tratamento, pelo conhecimento, de achar porque tem muito conhecimento e o outro pouco conhecimento, ela é mais cristã do que o outro, e assim vai, e vice-versa. E vem a disputa de quem sabe mais ou quem sabe menos. Ninguém sabe mais e ninguém sabe menos. O coração sabe tudo. Isso é ponto importante, o coração sabe tudo. Então, e Deus também. Ele está vendo o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo, o que cada um está fazendo. Ele sabe dos nossos corações. Sabe? Ele sabe do que nós podemos e não fazer, ou não fazer. Do perdão que a gente pede. Hoje falei um monte de besteira, inclusive até estava falando com ela, até pedi desculpa por tanta, eu estava sentindo muita dor e tal, e já pedi muito perdão a Deus por isso. Porque não de blasfemar jamais. Porque com dor ou sem dor eu vou estar aqui, vou, como eu digo, não tem essa, não tenho problema nenhum com relação a isso, pelo fato da vida ser uma coisa normal, natural, né? Em termos um corpo físico que reage às situações. Então isso é natural, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a gente, conosco, com a gente mesmo, né?
Eu acho que isso é importante. E vou deixar aqui para... Amanhã nós vamos fazer uma live super legal. O tema vai ser muito bom amanhã. Vocês vão esperar, vocês vão ver só. Amanhã vai ser bem legal o tom. Só que diferente um pouco mais alegre o tema. Né? Mas que cada dia a gente tem que realmente falar do que a gente sente, do que a gente tem. Né? Eu acho que isso é bem legal. Eu gostaria até, esse tema amanhã é muito mais para ela do que para mim. Né? Para ela desenvolver do que para mim. Depois eu vou falar com ela. Então, assim, é importante, pessoal, que as pessoas entendam que nós, eu principalmente, né? Eu venho buscar, eu estou buscando, estou tratando, estou vivendo um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus de poder, um Deus de bondade, um Deus de caridade, sabe? Esse Deus que pode tudo, é só crer nele, sabe? É só crer, ele pode tudo, 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 e transforma a vida de vidas assim muito. Esse Deus é perfeito para todos, sabe? Independente de qualquer coisa. Ele é amor, ele não é ego, não é soberba, não é... Ele é amor, 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 amor. Ele não é intelectualidade, ele não é conhecimento, ele é só amor. Preguem o amor. Isso é a grande palavra, sabe? Aquela coisa de você amar o teu semelhante, amar como a ti mesmo, sabe? Então, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim, sabe? Não é assim? A vida, eu sou a verdade. O caminho, a verdade. O caminho, a verdade e a vida. É isso aí. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o descanso e o descanso do seu coração. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Jesus dizia assim, eu sou o caminho. Coisa linda, né, pessoal? Então é isso aí. Fica aí para refletir. Vamos, gente. É isso aí. Uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Um bom final de noite. Um sábado maravilhoso de noite, né? E que Deus abençoe a todos. E que amanhã seja um domingo assim de grandes bênçãos de todo mundo para o culto amanhã, hein? Quem não foi hoje, amanhã, todo mundo no culto para celebrar realmente a vinda de Cristo. Tá bom, amigos? Pedindo muita sabedoria. Tchau, muita tchau, sabedoria. Gente. Tchau, fiquem com Deus.